Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa leitura da Ilíada, falando do canto 7. E algo muito interessante aqui é a importância que eles dão aos ritos funerários, que é o que a gente vai ver aqui, além de algumas briguinhas entre os deuses, é claro. Quer saber o nosso canto 7 da Ilíada? Fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Estamos aqui, então, no nosso canto 7, aonde a gente vai começar ele com o nosso Heitor, né? No nosso canto anterior, ele se despediu da esposa, do filho, e voltou para a guerra, levando ali Paris a tiracolo, certo? Quando ele chega ali na guerra, os troianos começam a ganhar e os gregos começam a morrer e eles vão, afinal de contas, Heitor é o cara, né? Aí ele vai matando todo mundo e tal, não sei o quê. Aí Atena fala assim, vou lá ajudar, porque os meus gregos, né, os meus protegidos estão perdendo. E Apolo vai lá também, Apolo vai lá proteger os troianos e os dois vão bater um papo. É tipo assim, Apolo chega para Atena e fala assim, esse negócio não acaba, né? Estou cansado, vai morrer tanta gente. E Apolo fala como quem diz assim, já que vocês decidiram, né, as damas, né, as deusas do Olimpo, decidiram aí que Troia vai acabar, a gente podia acabar logo com isso daqui, né? Só que ela fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um duelo, vamos fazer com que essa guerra, na verdade, seja suspensa por um tempo, e a gente pode fazer isso a partir de um duelo. Apolo topa, né? Ele mesmo, na verdade, dá essa ideia, Atena ali vai concordar, e os dois vão inspirar Heleno, que é aquele irmão de Heitor, que é sacerdote, e ele tem uma ideia brilhante. Olha só que legal, é assim que os gregos vão dizendo que os deuses definem o destino dos homens, né? Por quê? Porque eles que dão as ideias, os augúrios, né? Os direcionamentos. O homem, o ser humano acha que está pensando, mas na verdade são os deuses falando para ele o que eles devem fazer. E isso são as inspirações divinas, não é verdade? Ninguém melhor do que Heleno, um sacerdote, para ter essa inspiração e dar uma dica boa aí para o seu irmão Heitor. Ele vira e fala assim, Heitor, não é hoje que tu vai morrer, eu sei, eu já sei, então não é hoje que você vai morrer. Por que você não aproveita que você está no seu dia de sorte, né? E vai lá e chama um grego para duelar com você. E é interessante pensar assim, está no dia de sorte dele, né? Quem sabe aproveita, joga na loto, né? Faz alguma coisa desse tipo. Ele fala, então tá bom, eu não vou morrer, mas vou chamar um grego aqui para lutar comigo no 1 a 1. Aqui a gente tem essa ideia de suspender a matança, digamos assim, justamente porque o duelo vai suspender tudo, e a gente tem essa certeza de Heitor como um grande guerreiro de que tudo vai dar certo, principalmente porque Aquiles ainda não está na guerra, lembra? Ele está lá, separado, chorando as pitangas, né, não? E a guerra lá acontecendo. Então Heitor vai lá e fala, e aí, seus gregos, quem é que quer vir lutar comigo no 1 a 1 e tal? E, gente, não aparece ninguém, fica todo mundo lá, assim, tipo, vai você, não, vai tu, não, vai você. Eles ficam lá, e Nestor, que é um senhor, gente, o Nestor, que é um senhor, fica falando, seus bandos de frouxo, eu, quando tinha idade de vocês, fui lá, é assim que Homero vai contando as histórias, tá? Eu, quando tinha idade de vocês, eu fui não sei aonde, matei o Beltrano de tal, que era o maior guerreiro da época e tudo mais. Se eu tivesse força nas pernas, vocês iam ver, eu mesmo ia lá. E ele puxa a orelha, dá briga com todo mundo. E aí a galera se levanta, né? Tipo assim, pô, um senhorzinho desse dando lição de moral aqui, vamos lá. E Ulisses levanta, Agamenon levanta, todo mundo levanta. Aí Nestor fala, muito bom, agora entre vocês vamos sortear quem é que vai ser o escolhido para ir lutar com o Heitor. E aqui a gente vai vendo as tradições como elas são, né? Então ele vai fazer um sorteio. Se fosse hoje em dia, como é que você faria um sorteio? Eu acho que eu fazia aquele do palitinho que a gente fazia aqui quando era adolescente, né?
Lá, o que eles fazem? Cada um deles pega uma pedra, uma pedrinha do chão mesmo, e faz uma marca que só ele sabe reconhecer, faz uma marca e joga ali no escudo. O escudo de Nestor vira uma espécie, acho que é o de Nestor, vira uma espécie de uma cumbuca, né? E aí cada um faz uma marca e joga lá dentro. Nestor tira uma pedra e fala: é esse aqui que vai lutar. E aí as pessoas, aí ele vai mostrando, foi tu que fez isso daqui? Aí fala, eu não. Aí Ulisses, foi tu que fez esse desenho aqui? Ele fala, eu de jeito nenhum. E assim ele vai indo até que chega em Ajax, e Ajax reconhece. Imagina se fosse hoje, gente, a pessoa mudasse de ideia. Aí ninguém, todo mundo fala, essa pedrinha não é minha. Eu fiquei só imaginando um sorteio desse tipo hoje em dia. O que é interessante disso, gente, é que a pessoa, mesmo ela sendo sorteada pelo destino, que é uma grande honra, porque são os deuses, né, o destino, o acaso, entre aspas, né, definindo o que aquele grande guerreiro vai fazer. Então, até o último instante, ele tem que assumir essa responsabilidade. Por isso que a marquinha da pedra só sabe a pessoa que fez. Porque ele ainda pode chegar no último momento e mentir, falar, ah, não, essa pedrinha aqui não é minha, não. E isso seria terrível para um guerreiro, mas quem iria saber? E por que isso era feito desse jeito? Porque tinha a palavra empenhada. A pessoa não ia mentir se ela fosse sorteada. Então você percebe determinados ritos, costumes que têm por base a confiança na palavra que aquela pessoa, no caso aqui, o guerreiro dá, tá bom? E aí quem é sorteado então é Ajax Telamon, é o Ajax grande, né? Lembra que tem dois. E eles vão para a peleja. Heitor fala, você aqui. Só que os dois ficam pelejando, gente, o dia inteiro, o dia inteiro. Chega de noite, o pessoal fala, tá na hora do jantar aí, tá na hora do jantar, vamos parar com esse negócio. E eles não ganham, ninguém ganha, os dois realmente empatam. E eles resolvem ir, né, a noite está chegando, eles resolvem parar. E antes de pararem o duelo, eles trocam presentes, né? Um pega o escudo, o outro pega o elmo, eles trocam esses presentes e saem com muito respeito um pelo outro e uma grande amizade, segundo Homero. Olha como é diferente. Você não tem uma luta assim por uma raiva, uma coisa horrorosa, que você não vale nada. Não é isso. Eles têm uma admiração uns pelos outros, isso é fantástico, ele mostra isso várias vezes dentro da obra, né? Então os dois se tornam grandes amigos, se respeitam como guerreiros, já que ninguém ganhou, né? E aí Ajax vai lá para os gregos, Heitor vai lá para o acampamento dos troianos. E eles sugerem, então, de aproveitar esse momento e fazer um momento que ainda não aconteceu, que é retirar os mortos do campo de batalha. Então, eles pegam um mensageiro, né? Mandam para o campamento inimigo, eles falam, a gente estava a fim de aproveitar esta noite, né? Que está começando, e retirar os corpos ali do campo de batalha. E aí a gente começa a ver, então, os ritos funerários, a questão da pira, né? Eles vão fazer as piras, os gregos fazem uma espécie de uma vala comum, que é uma urna funerária, onde eles vão colocar todos os ossos para que eles possam ser levados de volta à Grécia e devolvidos aos seus familiares, né? Depois que forem queimados, porque a tradição, tanto troianos quanto gregos, é a cremação. E aí, já falei em outros vídeos aqui do canal, você tinha a tradição do Caronte, né, que colocava a moeda para pagar o barqueiro. Então, são ritos funerários que vão sendo explicados e mostrados aqui justamente por Homero, dentro desse canto e de outros que a gente vai ver ainda. E uma coisa que acontece aqui também é que Nestor está bombando nesse canto, né, gente? Nestor também sugere de fazer novos muros para proteger os gregos, para proteger o acampamento grego. Lembra que a gente começa o canto, os gregos estão apanhando ali na guerra, né? Então, o que Nestor fala? Olha, vamos lá, vamos cuidar dos mortos, então, não sei o quê, e depois vamos fazer uma muralha para que essa muralha proteja os gregos. E aí eles cometem outro erro.
que é o quê? Não pedir permissão. Aqui é interessante, gente, porque na antiguidade era muito comum, quando você ia fazer qualquer tipo de construção, você pedir licença aos deuses do Olimpo e aos deuses do lugar. Então você não chegava simplesmente construindo alguma coisa. Você pedia licença, falava, oh, aqui a gente está precisando construir uma muralha, você vai, faz homenagem aos deuses, né? Pede uma espécie de proteção, e aí você faz a construção. E Nestor mandou o pessoal, subiu as muralhas, né? E ele ainda falou, vamos fazer muralhas que vão durar mais do que as de Troia. Aí é que os deuses não gostaram mesmo. Por quê? Se você for lá na história da construção das muralhas de Troia, você vai ver que ela foi construída por dois deuses, Apolo e Poseidon. Então, olha só a desfeita que ele faz. Ele fala assim, como assim, né? Eles vão construir uma coisa dos homens, né, feito por humanos, e eles acham que vai durar mais do que o que os deuses fazem? Aí Poseidon reclama com os deuses, eles falam, não tem problema não, quando terminar a guerra, você pode pôr tudo abaixo. E aqui é interessante porque pode parecer só despeito de Poseidon, né? Mas o que a gente está vendo aqui atrás é justamente uma ideia de que aquilo que tem o dedinho dos deuses, aquilo que tem algo de metafísico, algo de divino, dura mais do que o que os humanos fazem pelas suas próprias ideias. Então, Troia vai durar aquelas muralhas, né? E as dos gregos não vão durar, porque os gregos não contaram com a ajuda dos deuses, e os de Troia, sim. Aí você fala, Renata, mas eles vão perder a guerra, mas eles não derrubam as muralhas, lembra? Eles entram com o cavalo de Troia. E se você não lembra essa parte da história, continua aqui comigo, que eu vou contar essa história para vocês até o final, ok? Então era isso que eu tinha separado para vocês, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo, no nosso canto 8, ok? Um abraço, até lá!